Às 9h47, vamos esclarecer muitas dúvidas aqui dos nossos ouvintes sobre vacinação. Na linha conosco está o secretário municipal de saúde de São Paulo, Edson Aparecido, e aqui nos nossos estúdios está o secretário estadual de saúde de São Paulo, Dr. Jean Gorenstein. Vamos conversar aqui com os dois. Secretário Edson Aparecido, obrigada aqui por nos atender. Dr. Jean Gorenstein, também obrigada. Vou começar aqui primeiro com o Edson Aparecido, secretário municipal de saúde, até porque, secretário, recebemos nesta manhã mensagens de ouvintes que foram buscar a sua dose, a segunda dose, na verdade, da Janssen, né? Pessoas que se imunizaram com vacina da Janssen e foram buscar doses da Pfizer. No entanto, em alguns postos não puderam receber essa dose. Houve falha na informação, na comunicação com esses funcionários de postos? Qual é a recomendação para as pessoas? Bom dia. Bom dia, Sheila, bom dia, Mayara, bom dia, Ivan, Jean, um prazer enorme poder estar com você nessa entrevista. Nós ontem, a Secretaria Municipal de Saúde tomou uma decisão que foi a de aplicarmos a dose da Pfizer como segunda dose ou dose de reforço, como havia autorizado o Ministério da Saúde. Todas as nossas unidades receberam o instrutivo para que pudéssemos, a partir de hoje, então, aplicar a Pfizer como segunda dose ou dose de reforço nas pessoas que tomaram a Janssen há mais de 2 meses. Se isso aconteceu, foi de forma isolada em uma ou outra unidade. Aqui na cidade nós temos 700 pontos de vacinação, né? Fizemos uma vacinação em massa que já alcançou mais de 22 milhões de doses aplicadas. 100% da população com mais de 18 anos já tomou as 2 doses, 56% da população adolescente com mais de 12 anos já tomou a segunda dose. Nós vamos fazer, inclusive, a partir de amanhã, uma busca ativa em moradores de rua que tomaram a Janssen como dose única. Então, aqui na cidade de São Paulo, nós conseguimos realmente um nível de vacinação muito expressivo, muito grande, o que permitiu que a cidade pudesse aí, ter uma estratégia em relação à pandemia muito grande. Os números hoje são números controlados e em queda aqui na cidade. Se isso aconteceu de forma isolada em alguma unidade. Secretário, o senhor citou aí os adolescentes, né? A gente sabe que tinha uma procura muito baixa, houve aquela mobilização da Secretaria Municipal para ir às escolas, vacinar esses adolescentes dentro das escolas, e o senhor citou aí 56%, né? De alcance, de cobertura dessa faixa etária? Quando nós iniciamos, Ivan, na semana passada, quinta-feira, a vacinação em escolas públicas do município e do estado, nós tínhamos 40% de vacinação de segunda dose na população adolescente. Nós conseguimos já chegar a 56%, inclusive adotamos também a partir de hoje uma outra medida, que é não mais a exigência do comprovante de residência, até porque parte desses jovens moram ou trabalham em municípios aqui da Grande São Paulo, e dessa maneira a gente vai conseguir aumentar essa cobertura. Nós acreditamos que até o final, no mais tardar da próxima semana, nós vamos atingir o patamar de 100% dos adolescentes com a segunda dose. Estamos fazendo campanha, nós também agora, na vacinação nas escolas, não é preciso mais a companhia do responsável ou dos pais, né? Pode ser enviado uma autorização, inclusive por WhatsApp, que o adolescente será vacinado, para que a gente tenha uma cobertura o mais rápido possível dessa faixa etária da população, que você sabe, muitas vezes contrai a doença, mas é assintomático, acaba levando a doença para dentro de casa, né? Então, por isso que a cobertura total da vacinação dos adolescentes com mais de 12 anos é imprescindível. Pois é, aí isso que eu queria perguntar, depois que, enfim, claro, a gente noticiou aqui a descoberta da variante Omicron, houve um posicionamento da Secretaria para vacinar essas 300 mil pessoas que receberam a dose da Janssen. A gente falou aqui que agora será a dose da Pfizer. Agora, esse fato de não exigir mais o comprovante de endereço não pode bagunçar um pouco essa conta em relação a São Paulo e a variante, ou não tem nada a ver uma coisa com a outra, secretário? Não, os índices de São Paulo, evidentemente, da capital são muito elevados, mas o estado de São Paulo, né, e a cidade deram uma demonstração, né, da adesão maciça da população ao processo de vacinação. Por isso que nós temos hoje os números da pandemia em estabilidade ou
ou em queda, né? Então, não há problema nenhum se acontecer isso agora. O problema era acontecer isto, Ivan, no início da pandemia, onde as doses das vacinas eram extremamente controladas, eram restritas, as quantidades eram pequenas. Agora não, agora você já tem um quadro muito mais estabilizado em relação à logística e à quantidade de vacinas. Acontecer isso agora não tem o mesmo impacto que teria no início da vacinação, como nós tivemos isso no início desse ano. Bom, muito bem. Agora, também aproveitando a presença do secretário estadual de saúde, Jean Gorenstein, falando um pouquinho também da Ômicron, né, secretário? Queria saber, no momento, quantos casos estão sendo possíveis casos, né, estão sendo estudados, avaliados, e como a secretaria trata esse assunto? Já se há algum tipo de preparo? O que se entende já da Ômicron aqui no estado? Bom dia a todos. Bom aqui dia, é muito um prazer poder estar aqui presencialmente, cumprimentar meu grande parceiro Edson Aparecido, que se São Paulo, especialmente a capital, tem esse sucesso de vacinação e é a capital do mundo na vacinação, se deve exatamente a essa parceria incansável de Edson Aparecido. Eu quero te agradecer aqui de uma forma nos microfones aí da Band News FM. E é importante que São Paulo sempre teve a preocupação, o estado de São Paulo, com o monitoramento, não só com a Ômicron, mas com outras variantes que pudessem já estar circulando no nosso meio. E dessa maneira, esse rastreio é feito aleatoriamente, seja pelo Instituto Adolfo Lutz, seja pelo próprio Instituto Butantan. Nós temos um test lab, que é um laboratório itinerante, que a gente consegue fazer 300 amostras de PCR, mas sequenciando a sua parte genética, ou seja, fazendo a genotipagem, 300 amostras dia, o que dá a possibilidade de 9.000 amostras mês. Isso permite que, à medida em que essas amostras sejam realizadas, eu consiga fazer de forma aleatória e identificando se eu já tenho variantes presentes no nosso meio. Então essa era uma medida que já vem acontecendo e com isso já permitindo que nós possamos identificar a eventual circulação de alguma cepa mutante. Com relação a esse paciente em específico, houve uma despolarização de toda uma ação das nossas cadeias de vigilância epidemiológica e sanitária, que começaram essas barreiras no próprio aeroporto. Essas pessoas, especialmente esse passageiro em questão, ele foi levado ao seu domicílio ainda na região de Guarulhos, foi colocado em isolamento, e as pessoas que tiveram o mínimo contato com ele, sejam social ou mesmo os familiares, foram colocados em quarentena. E também procedido a testagem de todos. A testagem de todos até o momento veio negativa e possivelmente assim o seja. E esse paciente em questão tem a sua amostra do PCR amplificado, ou seja, a realização de genotipagem que está em andamento, para que nós possamos saber se se trata da variante Ômicron ou não, de uma outra cepa do vírus do Covid-19. E quando a gente deve saber disso, secretário? Normalmente nós demoramos 5 dias para ter essa informação. Daí alguém fala, poxa vida, por que tanto tempo? Porque primeiro nós temos a realização dessa expansão genética, que demora até 48, 72 horas, e aí é feita uma contraprova. Por isso a demora maior, para que a gente possa confirmar com toda a certeza técnica e científica. Quero perguntar aos dois secretários, começando pelo secretário estadual de saúde, Dr. Jean Gorenstein. Na sequência, quero ouvir também o secretário municipal de saúde, Edson Aparecido, que também está aqui conosco, sobre três frentes, né? Primeiro, por causa da circulação dessa variante pelo mundo, pelas notícias que a gente vem acompanhando, há uma possibilidade de revisitar a decisão sobre a obrigatoriedade do uso de máscaras no estado de São Paulo? Réveillon, festas de carnaval também. Tudo isso, com a avaliação do senhor, Dr. Jean Gorenstein, sobre obrigatoriedade, festas de Réveillon e festas de carnaval em São Paulo. Vai ter, tem de ter, é o caso?
Primeira questão que estamos analisando todos os dados que nós chamamos epidemiológicos, número de casos, de internação, de óbitos e de taxa vacinal. Nós, segundo o próprio comitê científico, nós já teríamos condição de tirar a máscara em ambientes externos sem aglomeração, até porque todos esses dados vêm em decrescente há muitas semanas, assim como em paralelo uma maior vacinação. Estamos hoje, o estado de São Paulo, com quase 76% da nossa população em todas as faixas etárias com vacinação completa e 94% da população adulta com imunização completa. Mas nós, analisando os 4.300.000 pessoas faltosas para a segunda dose, identificamos que 57% delas são jovens de 12 a 29 anos. São exatamente esses jovens que mais circulam, que mais têm a chance de promover, e pelo fato de não estarem devidamente imunizados, precisarão assim estar. E dessa maneira, o apoio dos municípios, inclusive o município de São Paulo, através das escolas municipais, as nossas escolas estaduais, as próprias escolas particulares, permitirão resgatar essa população de 12 a 17 anos. E uma campanha vacinal está sendo realizada agora do dia 1º ao dia 10, para termos um número maior de pessoas que possam tomar a segunda dose, bem como estar convocando aquelas que já poderiam tomar a sua terceira dose. Quem são essas? Aquelas que receberam a segunda dose do seu imunizante há mais de 5 meses. Então, com isso, a gente vai resgatando e imunizando mais as pessoas. E aí, baseado nesse aspecto, e secundariamente, identificando o quanto essa variante que existe no mundo, qual é o seu perfil, por enquanto, para a Organização Mundial de Saúde, ela é uma variante de preocupação, porque 80% dos países não vacinaram. Para nós, ela é uma variante de atenção, nós estamos atentos, vendo como ela se comporta, o impacto dela, a velocidade de transmissão, o impacto na doença, se ela é grave ou não. A princípio ela não é grave mesmo aos não vacinados, mas nós precisamos mais informação. Nós, se precisarmos postergar essa data, assim o faremos. Mas estamos olhando diariamente todos os dados, recebendo as informações para que essa medida com relação à retirada de máscara possa ser feita de uma forma segura. Voltando à questão das festividades. Quando a gente fala de carnaval, nós temos ainda 3 meses aí para discutir esse aspecto. Nós precisamos vacinar muito mais. O nosso objetivo é que nós tenhamos mais de 90% da nossa população vacinada. Assim como, quando nós falamos de Réveillon, o que mais me preocupa não são só as festas de rua. O que me preocupa são as aglomerações que acontecem dentro das casas, nos condomínios, nos sítios, nas vilas que as pessoas se consagram e se retiram a máscara, riem, gritam, comem, festejam, e porque 20% da nossa população aí, da transmissão, ocorre nesse meio. As pessoas se previnem muito mais no ambiente de trabalho, elas se previnem muito mais no seu dia a dia, mas nessas celebrações acabam tendo uma preocupação. Então, o nosso olhar não é só para as festas de ruas, que vão ser avaliadas pelos municípios. Cada município definirá o seu posicionamento frente a isso, mas, por outro lado, nós temos sim que ter essa atenção por serem situações de risco para maior circulação de pessoas e com elas o próprio vírus. Aí eu passo a palavra ao secretário Edson Aparecido, e já colocando essa questão das festas, né, secretário? Porque só que na cidade de São Paulo, a gente está falando, poxa, nossa cobertura vacinal vai ser alta, diz o secretário Jean, mas no último carnaval que tivemos, 30% dos 15 milhões que estavam nas ruas não eram daqui, né? Isso também preocupa, né? Eu coloco essa questão, mas peço que o senhor fale também aí sobre Réveillon e sobre essa questão que o secretário Jean estava falando, porque é algo que mexe muito com os nossos ouvintes, né? A realização do Réveillon, do Carnaval, enfim. Bom, o secretário Jean tem toda a razão. Nós precisamos tomar as medidas em função dos dados científicos, epidemiológicos, assistenciais,
que são mostrados a cada dia, né, pelas nossas equipes, tanto da Secretaria Estadual de Saúde como a equipe aqui da Prefeitura. Nós temos um novo estudo, já fizemos 2, que fez com que a cidade mantivesse o uso da máscara obrigatório, né? O próximo estudo nós vamos encerrar no domingo, dia 5, e no dia 6 daremos publicidade. É ele que vai nos apontar, dependendo exatamente desse quadro, como disse o secretário, né, se nós vamos poder ter tranquilidade e não utilizar a máscara em âmbito externo, ou se vamos manter, né? A cidade de São Paulo, o estado de São Paulo, tomaram medidas ao longo de toda a pandemia em função de uma avaliação muito precisa que era feita pelos nossos sanitaristas, pelos nossos infectologistas. Nós não tomamos nenhuma decisão que pudesse representar qualquer tipo de interesse que não fosse o interesse de preservar a vida das pessoas. O carnaval e também as festas de final do ano são grandes festas que precisam ser organizadas. Por isso que o prefeito criou uma comissão encarregada de organizar esses eventos, mas disse sempre de maneira muito clara que é a vigilância sanitária que vai definir se vai ter ou não carnaval, se vai ter ou não Réveillon, se vai ter ou não... É a vigilância sanitária. Agora, tomar essa decisão neste momento é completamente precoce. Né? Nós temos que agora evoluir com esses dados da próxima semana, observar essa questão, né, da circulação ou não da nova variante, a ação que foi feita por São Paulo, pela cidade e pelo estado, por exemplo, no enfrentamento da variante Delta, foi absolutamente exitosa, né? Nós não tivemos impacto nenhum na nossa rede, tanto na rede hospitalar como na rede de atenção básica. Monitoramos mais de 2,5 milhões de pessoas durante todo esse período, né, da circulação, que hoje é mais de 99%, da variante Delta. Então, nós não podemos ter, né, uma visão, né, ou tomar medidas alarmantes, né, temos que tomá-las sempre à luz desses dados e tomá-las no momento adequado, né? Nós temos durante ainda o mês de dezembro, obviamente, uma preocupação muito maior, que é o comércio popular, por exemplo, né? Esta é sim uma preocupação que é eminente, né? Que essa sim deve interferir na tomada de decisão que nós vamos ter. E também essas aglomerações que desde o ano passado, aliás, em dezembro do ano passado, nós alertamos, eu e o Jean alertamos para o perigo das comemorações, né, das pequenas comemorações em casa, familiares, que é ali que era um ambiente mais propício para a disseminação da doença, né, e ainda não havia surgido a P1, a variante de Manaus, que só surgiu no começo de janeiro, né? Então, nós vamos tomar essa decisão no momento adequado, à luz do quadro epidemiológico, à luz do cenário assistencial que nós tivemos. Se o cenário for positivo, for tranquilo, for de tranquilidade, são eventos que poderão ocorrer. Se não for, não há problema nenhum de que a gente tome a decisão no sentido contrário. Mas sempre a decisão da cidade, né, junto com o Estado, e tem sido isso ao longo de toda a pandemia, ela será dada e será feita, primeiro, com o objetivo central de proteger as pessoas, segundo, obviamente, em função do quadro e do cenário da pandemia. Realmente a gente não tem que ter compromisso com, né, datas e tudo mais, as coisas mudam muito rapidamente. E antes de me despedir aqui do Dr. Jean Gorenstein, que tem que deixar aqui os estúdios, muitos ouvintes perguntando sobre a vacinação para crianças entre 5 e 12 anos. Alguma luz de quando isso pode acontecer? Nós estamos aguardando a Agência Nacional de Vigilância aprovar o pedido da Pfizer para a vacinação desse grupo etário. Isso é extremamente importante que se faça. Se a gente quer controlar a pandemia de uma forma mais austera, mais robusta, a gente tem que vacinar mais. Isso é importante. Assim como nós estamos aguardando as documentações que o próprio Butantan tem enviado para a Anvisa, porque a vacina Coronavac é uma excelente vacina para esse público, porque ela é imunogênica, ela produz anticorpos de uma forma bastante eficaz e é muito segura. Então, dessa forma, nós podendo vacinar, vacinaremos muito mais. Nós temos como vacinar, nós temos mais de 5.500 pontos de vacinação no estado de São Paulo e podemos até dobrar isso para 10 mil e vacinar muito mais. É esse nosso objetivo. Aliás, Mayara, o que a gente está vendo hoje das variantes me fez lembrar que em 2004 eu participei de um congresso em Bangkok,
na Tailândia, em que quem abriu esse congresso foi Kofi Annan, Indira Gandhi e Nelson Mandela. E eles diziam Access for All, era um congresso de AIDS. Access for All era acesso a todos para o tratamento de AIDS. Hoje nós vamos ter que pensar no Access for All para vacina. Se a gente quer controlar a pandemia no mundo, nós temos que lembrar também, os países ricos têm que lembrar dos países pobres. Só desta maneira nós vamos controlar a epidemia, a pandemia de Covid no mundo. Bom, quero agradecer aqui a presença do secretário estadual de saúde, Jean Gorenstein, nos nossos estúdios. E antes de me despedir do secretário municipal Edson Aparecido, uma última pergunta, secretário, porque foi um assunto tratado aqui na Band News FM, de um relatório da prefeitura mostrando que muitas famílias em situação de vulnerabilidade têm procurado os postos de saúde da capital paulista por causa da fome, né? Nos últimos 2 meses, pelo menos nesse último balanço que a gente tinha, 150 pessoas procurando unidades básicas de saúde em busca de alimento. Eu sei que esse é um assunto que engloba outras secretarias, mas queria saber do senhor, como chefe da pasta, como que a saúde está lidando com esse tipo de situação agora na pandemia, secretário. Bom, queria mandar meu abraço para o Jean, nosso grande parceiro aqui nesse enfrentamento. Um abraço, Jean, obrigado por tudo, viu? Muito obrigado, Edson, te agradeço. Muito obrigado. Pessoal, muito obrigado. Obrigada pela entrevista. Pois não, secretário Edson Aparecido ainda continua aqui com a gente para responder aqui para o Ivan. Pois não, secretário. Ivan, o flagelo da pandemia é isso mesmo, quer dizer, nós temos aí a pandemia escancarou as desigualdades sociais no mundo inteiro, né? Não foi diferente na cidade de São Paulo, né? O desemprego, que obviamente aumentou de forma expressiva, né? A quantidade incrível de moradores de rua. Hoje nós temos 24 mil moradores de rua na cidade de São Paulo. O esforço que foi feito pelo prefeito Bruno Covas e agora pelo prefeito Ricardo Nunes, na distribuição de cestas básicas, mais de 5 milhões de cestas básicas, quase 10 milhões de marmitas distribuídas ao longo de toda a pandemia e diariamente, é um esforço que acaba tendo as dificuldades que a gente vê. E a saúde, ela, pela sua capilaridade, né, e pelo atendimento que a gente faz, para vocês terem uma ideia, 7,5 milhões de pessoas dependem exclusivamente da assistência, né, da saúde pública na cidade, do SUS, né? Então é isso mesmo, as pessoas estão procurando, obviamente, as nossas unidades para colocar essa situação de flagelo que cada vez mais tem ocorrido, apesar de todo o esforço que tem sido feito. Nós temos feito uma atuação, Ivan, conjunta com a Secretaria de Direitos Humanos, com a Secretaria de Assistência Social aqui na cidade, sob a coordenação do próprio gabinete do prefeito, para a tomada de medidas que possam minimizar o impacto exatamente do que a pandemia ocasionou, né? Uma onda de desemprego muito maior, né? Um flagelo de famílias inteiras que hoje vivem nas ruas. Você vê imagens, nós temos visto imagem de grandes cidades nos Estados Unidos com um crescimento espantoso de moradores de ruas e de pessoas também flageladas, né? A pandemia, ela realmente escancarou a desigualdade em todo o mundo. Então, a ação que a prefeitura tem procurado fazer, nós, obviamente, damos toda a assistência e fazemos todo o cuidado clínico assistencial a essas famílias, que é complementado também aí por uma ação da Secretaria de Assistência Social e de Direitos Humanos aqui na capital. Mas é realmente um quadro bastante triste e assustador. E sintomático que as pessoas procurem as unidades de saúde, né? Porque é ali que geralmente está justamente o acolhimento, enfim, que o secretário cita, mas só para trazer um número, são mais de 20 milhões de brasileiros passando fome, segundo o último levantamento feito pela Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar. Muito bem, a gente conversou aqui com o secretário municipal de saúde, Edson Aparecido, falando sobre vacinação, máscaras, adolescentes e agora, né, sobre essa questão também. Secretário, a gente quer muito agradecer, obrigada aí pela atenção com a gente, com os nossos ouvintes e até uma próxima. Bom trabalho para o senhor. Obrigado, Maiara, obrigado, Sheila, um grande abraço, Ivan. Obrigada, bom dia.